Boa noite, gente. Eu tive afastado esses dias, mais ou menos há uns 20 dias, para dar uma organizada em um mestrado que comecei no Brasil e parei um pouco o canal para fazer algumas reflexões, poder fazer uma análise mais profunda de algumas coisas que estão acontecendo de ordem particular e de ordem finalizar o ano, né? 2023, com todas as dificuldades e todos os problemas que a gente pode ter enfrentado depois da pandemia. Foi o primeiro ano completo depois da pandemia. Bem, algumas pessoas têm me mandado alguns pedidos para tocar em alguns assuntos, e eu vou falar sobre um tema que é recorrente e que é sempre pedido. O tema se chama frustração. Se a gente for para a tradução da palavra frustração, eu estou há 20 dias estudando o assunto frustração. Vamos no pai Google, frustração. É um estado emocional que acompanha a interrupção de um comportamento motivado, ou seja, um estado psíquico que resulta do bloqueio da motivação provocada por alguma barreira que impede de alcançar um projeto ou objetivo esperado. As fontes de frustrações podem ser internas ou externas. Como meu canal, qual é o sentimento da frustração? É um sentimento que enfrentamos nas expectativas que são quebradas quando algo não sai o que é esperado. Então, a frustração, ela é o resultado de alguma coisa que o ser humano foi capaz de investir. Eu ouvi uma frase uma vez de um sociólogo muito famoso que ele disse que investimentos emocionais, investimentos na vida da gente, a gente faz a vida inteira. Nós investimos emoções nos filhos, nós investimos emoções no cônjuge, no marido ou esposa, é, investimos sentimentos no emprego, investimos sentimentos na vida social. Como o meu canal é um canal que fala muito de religião, eu vou me basear em dois tipos de frustração: a social, que pode ser a familiar e a conjugal, e a religiosa. Para a gente criar e a gente pensar sobre a frustração religiosa, a gente tem que pensar em alguns personagens, em algumas pessoas que passam pela vida da gente e que, em vez de deixar uma marca positiva, leva a gente a pensar que a gente nunca devia ter feito, feito, ou ter optado, ou ter dado apoio, ou dado a devida moral para aquela pessoa. O ser humano, ele, ele ao mesmo tempo que ele é explorador e divagador, a capacidade da gratidão, quando, por exemplo, quando você se opta por um casamento, por uma relação com outro cônjuge, você espera que aquela pessoa, ela te retribua de uma forma, o, o troco do investimento emocional que você espera inconscientemente é respeito, companheirismo, amor. Isso você espera. Então, quando eu comecei o vídeo, eu falei investimento emocional. Você investe e você espera o retorno. Só que nem sempre é assim.
Porque quando você tem um relacionamento com uma pessoa, aquela outra pessoa, por mais social que seja, até mesmo da mesma igreja ou mesma religião, aquela pessoa veio de outra família. E durante esse lastro, você vai descobrindo, ou por experiência que você tenha, ou pela falta de experiência, os sentimentos passam a esfriar, ou os sentimentos se transformam. O sexo não é o mesmo depois de 10, 8 anos. A, cada década que passa, o tempo de casamento ele vai diminuindo, ou por uma agressão verbal, ou por você perceber que você está sendo abusado emocionalmente, ou por você estar percebendo que você está sendo abusado de qualquer forma. E aí, nesse meio, entra a palavra frustração. É, quem é do meio da advocacia sabe que as audiências de vara de família são as piores audiências que um ser humano possa ouvir. É apelidado publicamente pelos advogados como lavanderia da moral. Tudo que o outro fez errado, você desequilibradamente, aquilo vem à tona, mesmo que aquilo não faça parte do rol de tudo que está dentro do processo. Aí vem o divórcio e você se frustrou. Hum, Quando é a parte feminina, a parte da mulher, geralmente, que boa parte fica com os filhos, você criou um laço. E tem outra pessoa para sofrer mediante o divórcio, que são seus filhos. Mas você não pode ficar com aquela pessoa porque há uma incompatibilidade de relacionamento, de convivência. Eu aprendi uma coisa: o silêncio, às vezes a adrenalina, às vezes a impulsividade, fazem com que você transborde emoções, você transjogue para fora emoções que você não vai ter depois como pedir desculpa, como, por exemplo, uma agressão de forma verbal. Esse é o primeiro problema. Quando numa família há incompatibilidade entre as pessoas, incompatibilidade cultural, incompatibilidade de convivência, de entender, de disputas, de quem é isso, de quem é aquilo, onde não há o respeito, entra a palavra frustração. Esse foi o primeiro ponto, que é muito gigante. Divórcio é uma coisa muito dolorosa, é uma coisa muito complexa quando tem filhos no meio. Tem que ser muito adulto, tem que ser muito maduro para perceber que a algum ponto você não acertou ou que você. Casamento não começa, casamento se inicia. Casamento não tem fim, casamento apenas não tem continuação. É um termo meio muito dito na vara de família, que você não começou. Você não disse, ah, eu vou casar agora. Não, não é isso, não tem um contrato. É um contrato, mas ele não é uma coisa que é escrita que eu vou ficar durante tantos anos. Às vezes, companheirismo é companhia. Só sei que nada sei. Só sei que eu vou ouvir. É sair e deixar a pessoa se acalmar. E depois, num grau de inteligência, você tentar conversar, ouvir ambas as partes e alguém abrir mão de alguma parte. E ali a gente findar e continuar o processo da vida, de trabalhar, de viver, de correr atrás de emprego, de amar, de respeitar. Qualquer relacionamento, seja ele qual for, pai, mãe, irmãos, trabalho, amigos.
igreja, que não houver respeito, onde o lastro do comprometimento não pode estar envolvido com a mentira, com a traição. A traição é uma flecha preta, já dizia um cantor brasileiro da MPB, que atinge o outro sem ele perceber que está sendo atingido. O que é melhor, o divórcio ou a decepção e frustração por descobrir que a pessoa está te traindo? Porque quando você se divorcia, você está livre, se espera. Mas quando você trai, você não está traindo só seu cônjuge, você está traindo seus filhos, está traindo princípios. Esse é um ponto. Frustração. Quando você acredita em uma filosofia de uma religião e durante décadas, durante anos, você é instigado, empurrado a se tornar um robô, a se tornar algo ou alguém que não é você naturalmente. A incorporar ideias de uma liderança mentirosa. E você tem sempre aquele pinguinho da chuva batendo na sua cabeça. Essa doutrina não está certa. Essa doutrina não é correta. Um ponto. Jesus não pregou religião. Jesus era judeu. As maiores guerras do mundo têm religião no meio. Aí você passa décadas ou 20 anos dentro dessa instituição. E você se divorcia. Você vai ser mal visto. Você não vai ser respeitado como ser humano. Suas opções não interessam. E a corporação te dá uma banana. Nossa, mas eu trabalhei 30 anos, 40 anos para a corporação. Eu doei 2 anos da minha vida numa obra missionária. Deixei de fazer faculdade, deixei de trabalhar. Sabe qual é a resposta da corporação para você? E das religiões em geral? O problema é seu. Entramos em frustração. E a semana passada eu conversei com um rapaz que ele desde criança ele tinha muita, achava que tinha uma coisa chamada vocação. Não ia namorar, não ia estudar e entrou no seminário. Ele fez 3 anos de seminário católico. E no último ano, o abade, o líder dele, chamou ele. Você não vai ser ordenado. Você não tem características nem perfil para ser um religioso. Foram 10 anos dedicados à ordem. Quem vai pagar o prejuízo? Ninguém. Então, é a frustração de confiar em alguém que você achou que tinha de boa palavra e a pessoa mentiu para você. As corporações mentem, porque elas são corporações. Elas vivem da exploração. Elas vivem do poder e do dinheiro que circula. Ela tem que manter um status de boa moral e bom costume, mesmo que lá dentro tenham pedófilos, mesmo que lá dentro tenham pessoas com casamento frustrados,
mesmo que lá dentro os casais durma no quarto do outro, mesmo que um dos cônjuges seja homossexual. Você tem que manter a moral da boa família. Ponto. E de repente você se afasta. Não quero mais. Só que você passou 30 anos dentro da instituição. Você não tem um amigo fora da instituição. Você não tem meio social. O que fazer? Eu vou dizer uma palavra que uma pessoa me disse. Viver. Viver como? Sair da bolha. Pode ser doloroso, mas é necessário. Existem grupos, existem pessoas, não existe igreja única e verdadeira, não existe igreja nenhuma melhor do que a outra. Existem pessoas que não praticam religião nenhuma e são pessoas maravilhosas. Como eu vou pegar 30 anos da minha vida e jogar no lixo, encarar o mundo da mesma maneira como você foi gerado dentro do útero da sua mãe, sem ajuda de ninguém? Lá não tinha um lacre e você vê o mundo. Viver a cada dia, mesmo que sua família seja ainda desse círculo religioso, você tem que ter poderes sobre a sua vida. Você tem que ter freio sobre a sua vida, controle sobre a sua vida. E nós estamos falando de grupos de pessoas que descobriram que foram enganadas, foram massacradas e que agora viraram servo de Maria Madalena por não permanecerem na religião, por serem apenas por um motivo de divórcio. Eu me frustrei, eu acreditei, tentei acreditar. Descobri que era tudo mentira. Às vezes, o universo está fazendo com que você enxergue que a dita religião que você está não aceita. Que se você pesquisar profundamente a sua religião, ou a igreja que você pratica, você vai descobrir que a sua liderança nada mais, nada menos que é um comércio. Você não precisa acreditar no que eu digo. Você precisa ir na sua profundidade sentimental e verificar se as frustrações emocionais que você tem, elas são de grandeza ou de diminueza. Se elas são de grandeza, procure um profissional, procure um terapeuta, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, para que você possa enfrentar a vida que vai lá fora, que é a vida humana e normal. Você não precisa ser um escravo do que você não acredita e permanecer no mesmo lugar só porque o teu cônjuge está ali ou só porque você tem vergonha. Ou por você ter uma vontade de fazer alguma coisa, saber que dentro de você tem algo que você precisa realizar na sua existência, que você precisa descobrir, porque a religião ela é castra para você, que é membresia, que é membro, mas para a liderança não. Fala aí, dita nos comentários. Frustração realmente dói, porque você acreditou na moeda de R$ 3, que não existe. Mas, vamos lembrar, você está vivo. Enquanto você estiver vivo, a sua existência vai continuar indo. Geralmente, religiões corporativas, igrejas corporativas, que trazem para dentro de si a liderança, ela não vai querer te provar que o líder está errado e que o fundador está errado. Ela é a única verdade, é isso que ela vai pregar para você. Porque ela precisa da tua mão de obra barata, grátis e de doação. E que não é ajuda humanitária, não é ajuda social, é apenas uma exploração.
Vamos analisar. Doeu descobrir que você foi enganado. Doeu, olha, mas você precisa pegar essa dor e dizer para ela que você é capaz. Eu lembro de uma experiência que eu tive que o meu terapeuta perguntou para mim, o psiquiatra perguntou para mim, que tipo de sensação eu teria hoje, não pertencendo à igreja que um dia eu pertenci. E ele me mostrou a minha foto da época para mim. O que que eu diria daquela pessoa, daquela foto daquela pessoa, para a pessoa de hoje? Eu diria para você que aquela pessoa não era eu. Eu não consigo enxergar, eu não consigo ver aquela pessoa. Eu não consigo, porque todas as coisas que eu tinha, que eu poderia ter feito de sucesso, ter estudado faculdade e tal, eu não fiz. Eu optei por livre e espontânea vontade, sair fora. E eu falei pra ele, talvez foi por isso que eu olhava, me olhava no espelho e eu não me enxergava, porque a pessoa que eu era a pessoa que está aqui falando com vocês. Não estou falando mal da religião, não estou falando mal do papel da religião. Fé é outra coisa. Eu acho que está no lugar errado. Um papel importante da vida, aonde eu estava. Eu estou procurando a foto para mostrar a foto que o psiquiatra mostrou para mim. Quando eu saí da associação, disseram para mim que eu ia morrer de fome e que eu não ia achar emprego, que isso, que aquilo. Vou fazer 15 anos. E eu ainda não virei mendigo. Errou a profecia, né? Pois é, então. A gente tem que entender, você é dono do seu destino, você fez as suas opções. Eu fiz as minhas escolhas. E eu não arrependo nenhuma delas. Aliás, eu descobri muitas coisas e muitas pessoas bacanas depois que eu saí de lá. Tinha vontade de ter cabelo grande, hoje eu tenho. Tinha vontade de fazer o esporte que hoje eu tenho. E a coragem. Eu deixo essa mensagem para vocês refletirem. Se tiver alguma dúvida, agradecer. Estou estudando muito sobre a história da Emma Smith e logo eu vou botar aqui no canal as introduções das principais páginas da questão da Emma Smith. Esta mensagem com vocês, um retorno e um bom final de ano para todos. É uma alegria muito grande receber os comentários. Eu gosto muito dos comentários do canal, do Instagram. Mas aquela profecia maléfica de que eu ia me afastar da igreja e que eu ia virar mendigo e que eu era isso, que eu era aquilo, eu não era nada. Você é aquilo que você quer ser. Você está no lugar que você quer estar, que você escolhe. Eu fiz o meu mestrado sem bolsa nenhuma. Eu vim para os Estados Unidos sem ter que bajular líder nenhum. E muita gente ficou para trás. Não estou falando que eu sou melhor nem pior. Não me sinto frustrado, me sinto realizado até onde eu cheguei aqui. Essa mensagem de hoje para vocês. Boa noite. E aguardo céleres comentários